Vocês provavelmente já tiveram contato com Machado de Assis numa edição desse tipo. Eu sei que ele é bastante cobrado e o fato disso acontecer muito no ambiente da escola faz com que a gente tenha uma visão meio envelhecida do autor. O mesmo aconteceu comigo também. Mas recentemente eu pude ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas nessa edição mais nova da Antofágica e, obviamente, tem mais glamour envolvido aqui, mas meu ponto é: Machado de Assis é um autor glamuroso por essência. Minha ideia com esse vídeo é trazer o livro para o formato menos complexo possível e mostrar que, sim, a narrativa dele é compatível com essas linguagens modernas também. Eu separei 5 capítulos que funcionam de forma mais isolada para mostrar várias facetas do que eu gosto nesse livro, num legítimo top 5 capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que foi especialmente agradável de fazer aqui porque, como o próprio Brás Cubas fala, capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões. É isso, vamos pro top. Em quinto lugar, há um crítico. Esse aqui eu separei para comentar sobre uma das coisas mais marcantes desse livro e, na real, um dos maiores legados que o Machado nos deixou na literatura: a voz do narrador dele. Tem muitas coisas interessantes aqui, a mais óbvia: ele escreve tudo depois de morto. Não um autor defunto, mas um defunto autor, nas próprias palavras, o que já serve como gancho para uma segunda coisa e provavelmente o que eu mais gosto no livro: o tanto que o Brás Cubas é um cara preocupado com as aparências, tanto dele próprio, ele narra a vida dele no livro, quanto a do livro em si. Ele vive dando toques para direcionar nossa opinião, ainda que admita que gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que gente frívola não achará nele seu romance usual, assim ficando privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Esse capítulo ele dedica a um crítico, literalmente, com toda a reverência do mundo da parte do Machado de Assis, mas na mais espontânea honestidade da parte do Brás Cubas como narrador das próprias memórias. Ele volta numa passagem anterior do livro para explicar que o que ele tinha falado lá era sobre a passagem de tempo que ele estava narrando e não a passagem de tempo dele, porque, né, a morte não envelhece. Ele ainda debocha, meio inconformado, o fato dele ter que explicar tudo, e óbvio que o Machado sabia muito bem que não precisava explicar isso aqui. Tá aí a graça, um personagem que decide quando e como vai narrar as coisas, onde mal dá pra saber o que de fato aconteceu, ou o que ele gostaria que a gente achasse que aconteceu, consciente ou inconscientemente. Parem de discutir quem traiu quem em Dom Casmurro, porque isso nos leva à nossa próxima colocação. Quarto lugar, notas. Por mais que Memórias Póstumas tenha muitos capítulos e alguns tenham uma leitura mais convencional na forma, a leitura passa voando porque o Machado brinca o tempo todo com o tamanho, a estrutura e a entrega desses capítulos. O capítulo Notas é um dos mais rápidos e diretos de todos. Fazendo jus ao título, são algumas poucas linhas de anotações que o Brás Cubas fez para um capítulo que ele acabou nunca escrevendo. O resultado, e tá aí a genialidade da parada, é que no caminho contrário esse acaba sendo um dos capítulos mais honestos, onde a gente sente o narrador mais despido de todos os ornamentos que ele tanto coloca para direcionar nossa leitura. Curto, simples, quase mecânico, mas surpreendentemente humano e convencional, em poucos momentos a gente vê tanto Brás Cubas quanto nesse capítulo. Terceiro lugar, o Vergalho. Eu coloquei esse aqui para ilustrar uma outra questão que eu vejo seguido o pessoal comentando, às vezes até de uma forma meio alienada, que é o quanto o autor abordava raça na obra dele. E ele abordava. Por mais que aceito entre uma elite intelectual majoritariamente branca da literatura, o Machado ainda era neto de escravos e muitas vezes o tema surgia de forma irônica nos livros dele. Talvez o pessoal da época se divertisse lendo, até porque as narrativas mais famosas do autor partiam de personagens brancos, burgueses, mas em muitos níveis essa burguesia, mesmo que sem perceber, acabava rindo da própria hipocrisia. Essa edição da Antofágica tem um texto bem legal no final do Alê Santos, que explora um pouco desse contexto étnico que existia em volta da obra e de várias manifestações do Machado de Assis ao longo da vida, mas aqui eu quero focar no recorte específico desse capítulo de 2 páginas chamado O Vergalho, que é tipo um chicote comum da época. O Brás Cubas encontra o Prudêncio, o escravo que ele vivia maltratando na infância, e o Prudêncio tá lá, alforreado, chicoteando um outro escravo, esse dele dessa vez. O Prudêncio reproduz a mesma coisa que o Brás Cubas dizia pra ele, e logo que ele vê o antigo senhor, ele automaticamente deixa de agir como um senhor, mostrando que a submissão construída na cabeça do Prudêncio é muito mais complexa do que a posição que ele supostamente se encontra agora. Numa das passagens mais fortes e relevantes historicamente do livro, o Brás Cubas pensa: era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro, expondo através desse pensamento a violência e a ação opressiva não como uma vontade inerente do opressor, mas como consequência da violência e da opressão sofrida no passado. Quarto lugar, a borboleta preta. Esse é um dos exercícios simbólicos mais elegantes do livro para mim. Tudo começa com uma borboleta preta que entra no quarto dele e ele acaba matando a coitada. Óbvio que vindo do Brás Cubas ele não tinha como não arrumar uma desculpa pro que ele fez e larga um também por que diabo não era ela azul. O mais engraçado é pensar que no capítulo anterior ele tinha saído com um ar todo superior por não se abalar com uma outra borboleta e aqui ele simplesmente não aguentou, mas coloca isso na maior classe do mundo como se fosse demais culpa da borboleta dessa vez.
Depois segue uma reflexão sensacional, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, como ele diz, onde ele imagina que aquela era a primeira vez que a borboleta estava vendo um homem e por isso não sabia o que era um homem. Ele concluiu que a borboleta, dentro desse contexto, provavelmente tinha imaginado que ele era o inventor das borboletas. Eu adoro que ele se descreve com um ar divino e colossal em relação à borboleta, mostrando a maneira que o próprio Brás Cubas se enxerga com toda a magnitude dele, com a ironia no ponto do Machado de Assis em ilustrar essa suposta superioridade em relação à minúscula borboleta, onde o personagem consegue projetar todo o complexo dele, ainda ilustrando essa habilidade surreal que o Brás Cubas também tem de se esquivar de absolutamente todas as culpas e imperfeições morais que ele mesmo tem, projetando-se nos outros, tanto faz os reais valores da pessoa ou da borboleta, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Lembram que eu falei sobre o narrador não ser confiável? A cereja do bolo é o Machado manter a ambiguidade numa última linha que fecha o capítulo com perfeição, dando ainda mais camadas de discussão. Não, falta a primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. A borboleta preta carrega todo um simbolismo, suporta inclusive outros direcionamentos de interpretação num tipo de narrativa que diz muito sem estar falando exatamente aquilo e por isso mesmo consegue dizer ainda mais coisas. Numa esperteza e sutileza que eu simplesmente amo, e essa com certeza seria a minha primeira colocação se não tivesse um competidor tão desproporcional logo à frente. Em primeiro lugar, o delírio. Até aqui eu separei capítulos que sintetizam vários elementos recorrentes da narrativa das Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas esse aqui é um ponto fora da curva. O Delírio é um capítulo único do livro, merecidamente o maior de todos e a viagem mais alucinada de todas essas páginas. Repleta de transformações, o Brás Cubas é carregado por um hipopótamo falante até o início dos tempos, na reimaginação do Machado de Assis da história dos séculos com uma liberdade imensa para extrapolar os limites da realidade. Eu adoro como ele descreve o caminho ficando cada vez mais e mais cheio de neve para chegar num ponto onde tudo tá tão branco que não existe mais nada, ilustrando o começo de tudo. Ele encontra uma mulher, a natureza ou Pandora, e o senso de escala do Machado aqui é incrível. A conversa desse homem ordinário frente a entidades desse tamanho são enigmáticas, recheadas em discussões essenciais que de tão impressionantes me lembram coisas tipo os livros da magia, que a gente citou no canal não faz muito tempo, onde os personagens viajam ao começo e ao fim na perspectiva do Neil Gaiman, ou até O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski, onde ele diz ter descoberto toda a verdade. São algumas das coisas mais vibrantes que eu já li, e eu sei que vocês amam Neil Gaiman e eu sei que vocês amam Dostoiévski. Essa passagem é tão ou mais potente que o melhor que esses caras já escreveram, é tão divertido, imaginativo e icônico quanto, se não mais, e de uma voz que é nossa, que não poderia fazer mais sentido pra gente lendo aqui. Vocês deveriam ir atrás desse livro. Machado de Assis é foda demais. Meu nome é Henrique e é sempre bom lembrar que a gente deixa tudo que a gente recomenda de leitura com desconto aqui na descrição do vídeo, naquele esquema de se vocês comprarem partindo do nosso link ainda ajuda o canal. Dessa vez eu não poderia recomendar mais para quem tiver a oportunidade, essa edição de Memórias Póstumas tá um absurdo de linda, a Antofágica tem um cuidado incrível com tudo que lança, essa aqui ainda acompanha ilustrações do Cândido Portinari e eles também têm um canal no YouTube que vocês podem procurar, não esquece de compartilhar o vídeo também, comenta aí como tu conheceu o Machado, curte aquela forcinha de sempre. Até!